que eu faço atualmente a gente fala que nós temos agora uma questão de supply chain reliability, que é como se fosse a confiabilidade do supply chain. É garantir que a gente vai ter consistentemente oportunidade de entregar para os nossos clientes aquilo que ele precisa. E é uma função que se tornou muito relevante por causa do Covid, né? O Covid está gerando tantas demandas não atendidas dentro do supply chain. Falta de tudo, né? Falta tudo. Falta absolutamente tudo. Todo mundo tem falta de tudo. E a minha responsabilidade é garantir que a gente tem programas e estratégias para conseguir prevenir que a gente falte com os nossos produtos com relação aos nossos clientes. E quando a gente não consegue evitar, porque não conseguiu imaginar que seria um problema, eu tenho que remediar a situação o mais rápido possível. E para isso eu tenho uma equipe, eu tenho um time de gerentes sêniors que lideram equipes para conseguir resolver os problemas da forma mais rápida possível e também para gerenciar projetos que previnam os problemas antes que eles aconteçam. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao novo podcast da Icone Lean Consulting. E hoje, o nosso ilustre convidado é meu amigo e mentor sobre equipamentos e configurações referente a técnicas de audiovisual, através do seu famoso site chamado Megapixelers. Ele é um executivo industrial formado como engenheiro mecânico da Unesp, possui MBA em Global Supply Chain e Operações pela Universidade BYU dos Estados Unidos e iniciou sua carreira na Johnson & Johnson, posteriormente trabalhou na Alcan, atual Novelles, e em sua passagem nos Estados Unidos fez estágio na Johnson & Johnson e posteriormente retornou aos Estados Unidos como diretor de operações. O Álvaro, digo que ele é um grande amigo, porque logo quando ele foi para os Estados Unidos, na época nós éramos vizinhos. E sobre isso a gente comenta um pouco após. Boa noite, Álvaro. Tudo bem, Paulo? Obrigado por estar me recebendo. Estou muito feliz por estar aqui participando do seu podcast. Muito obrigado pelo convite. Ok, seja bem-vindo. Álvaro, eu comentei que anteriormente, né, que você é um executivo da indústria, né? E em 2016 eu lembro que você estava se preparando para ir para os Estados Unidos. E foi naquela época que entre 2015 e 2016. Na época você estava vendendo, né, a maioria dos seus pertences aqui no Brasil para ir para os Estados Unidos. E na ocasião a minha filha ela estava para nascer e parte dos móveis, como eram brancos seus, eu adquiri por um bom tempo. Exatamente. E de lá para cá a gente fez uma grande amizade. Depois hoje eu acompanho através do seu site Megapixelers, que você diz, você diz que é amador, mas na realidade, pelo relato da turma, o pessoal fala assim: amador de jeito algum. Você conhece muito, você manda muito bem, né? Certo? Principalmente pela estrutura, pelo conhecimento e principalmente pela didática que você passa a todos. Obrigado. Ó, Paulo, eu tô ficando mais velho do que você pensa, viu? Porque, na verdade, não foi em 2016, foi em 2006, 10 Ah, é anos antes que isso. 2006. Foi em Correto. 2006. Nós dois, nenhum de nós dois tínhamos cabelo branco ainda. Nós dois Não tínhamos cabelo tínhamos, preto. A gente agora tá cheio de cabelo branco aqui nas laterais. apesar que o meu é pintado. O seu é pintado? Você pinta o cabelo de branco? Tô pintando cabelo de branco para dar senioridade. Entendi, tá certo. O meu não é Brincadeira. pintado, não. Mas eu vou te dizer que cabelo branco é sinal de respeito, né? Então não tem problema Sim, nenhum sim. de ter cabelo branco. Mas foi em 2006, quando nós éramos vizinhos. A gente morava exatamente no mesmo condomínio de prédios. E foi uma fase da vida muito interessante, porque eu estava empregado, estava trabalhando como engenheiro. Era o emprego da área que eu havia escolhido me formar.
e ganhava relativamente bem, coerente com o que se esperaria de um engenheiro que tinha pouco tempo de formação. Eu estava satisfeito com o meu salário, na minha opinião, era coerente. E aí tive que tomar essa decisão maluca de largar absolutamente tudo, pedir demissão do meu trabalho, para tentar um sonho que era fazer um MBA, estudar nos Estados Unidos. E para conseguir fazer isso, principalmente com uma moeda tão diferente, né, com a diferença de câmbio, que mesmo naquela época já era ruim, nem de perto tão ruim quanto é hoje. Mas já Sim. era ruim naquela época, eu tive que vender tudo. Tive que vender carro, tive que vender todos os móveis que eu tinha. Você comprou alguns dos meus móveis, mas talvez você não saiba, eu vendi até os garfos. Eu vendi garfo, vendi faca, vendi absolutamente tudo que nós Sim, tínhamos. eu lembro que você teve que desfazer do seu carro, de tudo, né, e na ocasião, como a minha filha estava para nascer e os móveis do seu filho eram todos brancos, eu falei: "Opa, dá para pechinchar, né". Dá para E assim, pechinchar. ela usou por anos e eram móveis de alta qualidade, né, então foi muito bom. Foi uma fase bem interessante da vida, uma fase a qual eu lembro com muito carinho. E legal que você fez parte, você e o seu irmão, que também morava no mesmo condomínio. Na Sim, época, né, era você, seu irmão e eu, a gente estava sempre juntos lá. com certeza. É, Depois quando você voltou para os Estados voltou para os Estados Unidos, que você fez o estágio na Johnson, eu lembro que você voltou como gerente de supply chain da planta de Band-Aids, aqui de São José dos Campos, né, da Johnson, exatamente. Aham. e na ocasião eu lecionava, e eu levei você Exato, para dar aula comigo, para a turma de logística, eu lembro. certo. Você ficou um tempo, mas logo você voltou para os Estados Unidos, É, está lá até hoje. você foi meu chefe, né, porque eu lecionava na sua equipe de professores, né, lá na universidade. E a gente ficou juntos, eu acho que por quase 2 anos. Eu lecionei por quase 2 anos lá na Sim. lá na universidade, e era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Até hoje eu tenho contato com os alunos. Os alunos daquela época me têm no LinkedIn, até hoje a gente conversa, desde aquela época. Que ótimo. Não, é Exatamente. lógico que referência em logística, supply chain, você tem muita bagagem, né, e sempre os alunos eles buscam os melhores professores para tirar dúvida. É Não, é mas eu dei muita sorte também. gratificante. Faz tempo que eu não tenho contato com os demais professores daquela, mas a gente tinha uma equipe muito boa naquela época. Os professores Sim, eram todos muito experientes. Eu não posso dizer que eu era um dos melhores professores. Eu acho que eu aprendi muito com os demais colegas que estavam lá naquela época. sim. Mas você trouxe uma bagagem boa em função de você ter vindo dos Estados Unidos, ter feito seu curso ele era integral, né, a sua É, o seu o, MBA. o meu MBA foi 2 anos integral. 2 Em- anos integral nos Estados Unidos, então Foi. assim, e a naquela época a evolução de supply chain, de operações, eles estavam aqui no Brasil estava engatinhando, e ali já era uma referência bem grande, principalmente pela faculdade que você estudou. A minha Sim? faculdade ela tinha um foco muito forte em supply chain. Ah, e é comum aqui nos Estados Unidos faculdades se especializarem em algumas áreas diferentes. Algumas são mais fortes em marketing, outras são mais fortes em finanças. A minha faculdade especificamente, que é a BYU, como você falou, ela é uma faculdade que tinha um foco muito grande em supply chain, porque os Estados Unidos estava passando por uma transformação de perceber que supply chain ia muito além de que a palavra logística, né? Supply chain era muito mais do que armazém e caminhão. Supply chain tinha muito mais do que isso. E ao invés de simplesmente ser tratado como um custo, né, um custo operacional, podia ser tratado como uma vantagem competitiva para aumentar o serviço a cliente, para você entregar mais rápido do que a sua competição e de uma forma muito muito estratégica, deixar de ser custo e se tornar valor agregado. E era uma coisa que no Brasil ainda não estava, nós não estávamos em 2006 nessa pegada. No Brasil, logística ainda era transporte e armazém, né? Sim. Desculpa, supply chain era transporte e armazém. E armazém. E eu acho que o Brasil desde então já evoluiu bastante para entender a importância estratégica do supply chain, né? Legal.
fantástico. E hoje hoje você está como diretor de operações de uma das plantas da Johnson nos Estados Unidos, correto? Não, E na verdade não, na verdade você me perguntar isso faz eu pensar que eu preciso alternar, preciso corrigir o meu LinkedIn, né, porque eu já saí eu já saí da minha função. Na minha função anterior, eu era o diretor de operações de uma das fábricas da Johnson, que ficava no estado de Minnesota, que é bem no norte dos Estados Unidos, bem frio mesmo. E era uma fábrica relativamente pequena, a gente tinha, sei lá, 150 funcionários na fábrica, pequena comparada aos padrões Johnson, né, que as fábricas da Johnson são 3, 4 mil funcionários. Então era bem pequena para os padrões Johnson, e era uma aquisição que a Johnson fez. A Johnson comprou essa fábrica alguns meses antes de recolocar ou relocar para Minnesota, e era uma fábrica que fazia um equipamento médico que é implantado permanentemente em pessoas que sofrem com refluxo. Então é basicamente é um ímãzinho, é um colar de ímãs que você coloca no esôfago da pessoa e cresce um tecido por cima desse acessório, a gente chama de scar tissue, né? Cresce como se fosse uma pele em volta dele, ele não vai se movimentar dentro do seu corpo. E esse ímã, ele ajuda a pessoa, ele ajuda não, ele completamente resolve a questão do refluxo. A pessoa que não consegue dormir porque tem refluxo patológico, né? Começa a tossir, fica horas tossindo, sai da cirurgia completamente curada, porque ele é um aparelho que é fraco o suficiente, a tensão que ele coloca no esôfago é fraca o suficiente para permitir que a comida e que a bebida chegue até o estômago sem nenhum problema, mas ele é ao mesmo tempo forte o suficiente para impedir o refluxo. E eu trabalhava nessa fábrica, eu era o diretor dessa operação e a gente produzia bastante desse produto. Era um produto inovador e a gente estava produzindo muito bem ele. Porém, eu saí dessa função. A fábrica que eu trabalhava teve algumas outras oportunidades e eu me mudei de Minnesota para Flórida. Então, completamente o oposto. Eu saí do norte e fui para o sul dos Estados Unidos, saí do muito frio e fui para o muito quente dos Estados Unidos. E agora eu trabalho na divisão de lentes de contato da Johnson. na área de operações mesmo? Na área de operações. O que eu faço atualmente a gente fala que nós temos agora uma questão de supply chain reliability, que é como se fosse a confiabilidade do supply chain. É garantir que a gente vai ter consistentemente oportunidade de entregar para os nossos clientes aquilo que ele precisa. E é uma função que se tornou muito relevante por causa do Covid, né? O Covid está gerando tantas demandas não atendidas dentro do supply chain, falta de tudo, né? Falta tudo, falta absolutamente tudo. Todo mundo tem falta de tudo. E a minha responsabilidade é garantir que a gente tem programas e estratégias para conseguir prevenir que a gente falte com os nossos produtos com relação aos nossos clientes. E quando a gente não consegue evitar, porque não conseguiu imaginar que seria um problema, eu tenho que remediar a situação o mais rápido possível. E para isso eu tenho uma equipe, eu tenho um time de gerentes sêniors que lideram equipes para conseguir resolver os problemas da forma mais rápida possível e também para gerenciar projetos que previnam os problemas antes que eles aconteçam. Fantástico. Ainda assim você tem tempo para montar suas lives, dar seus cursos através do site Megapixels, né, que hoje ele está próximo a 180.000 pessoas, né, 1.000 inscritos. Uhum. Nosso canal do YouTube tem 179 mil pessoas hoje, né? E todo Sim, dia tem pessoas entrando. Ele é um canal de YouTube que tem uma pegada um pouco diferente dos canais tradicionais de YouTube, né? Porque quando você inicialmente pensa em YouTube, você pensa já em, sei lá, em pessoas já fazendo umas gracinhas, né? Tipo, contando umas piadas, tentando dar uma entretida na pessoa. O meu canal tem uma pegada muito mais educacional sobre a área de audiovisual. Lá a gente faz dicas, tutoriais e revisão de produtos da área de audiovisual para pessoas que não trabalham profissionalmente com isso. Para pessoas que não querem se tornar videomaker profissional, não querem viver disso.
São pessoas como você que são donos de empresa, mas querem entrar no mundo do audiovisual por entenderem o valor, né, dessa ferramenta. São empresários que querem criar os seus próprios conteúdos, são pessoas que querem filmar sua família e querem fazer da forma certa. Então a gente desenha o canal para esse tipo de pessoa de uma forma muito respeitosa, de uma forma muito neutra, né, de uma forma muito séria, para garantir que a gente mantenha um certo padrão e um certo ritmo lá junto com as pessoas que a gente está atendendo. Sim, e eu lembro que quando eu comecei a segui-lo, foi há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, que eu estava, atuando em um cliente, né, daí eu liguei para você, você falou que tinha esse canal, daí eu busquei na internet, e dali para cá, por exemplo, muitas dicas, eu até abri dizendo que você é meu mentor nessa área de audiovisual, porque, assim, a maioria dos equipamentos, das configurações que eu faço, eu fui aprendendo com você, através dos seus vídeos, né, que, são colocados de forma semanal, e é fantástico. Assim, eu até recomendo a quem estiver assistindo esse podcast para visitar o canal do Álvaro, que é o Megapixelers, e depois eu vou deixar o link para vocês assistirem. É fantástico, vocês vão ver que tem muita dica e ele é imparcial, isso que é fantástico. Ele dá os prós e contras, ainda que algumas empresas até patrocinem, que mande algum equipamento para ele, ele fala assim: "Ó, se ele achar que não vale a pena, ele fala e sem pudor". O meu compromisso é com os inscritos e não com as empresas. Inclusive, isso me fechou muitas portas. E eu tive várias empresas que me procuraram querendo que eu me tornasse o que eles chamam de embaixadores da empresa, né? E eu adoraria ser embaixador de várias empresas que me agradam, de empresas que têm produtos bons, mas os termos, né, as condições para se tornar embaixador dessas empresas, você só pode falar bem, nunca pode falar mal do produto. Eu falo, bom, então não tem interesse em ser embaixador, eu tenho interesse em te ajudar. Se você tiver produtos que vocês querem colocar no Brasil, vocês podem mandar para mim o produto. Eu vou te dar uma opinião honesta do que eu acho que ele tem de bom e do que ele tem de ruim. E a gente coloca na internet para as pessoas poderem tomar uma decisão informada. Eu vou Com te dizer certeza. que eu já tive situações, e eu vou falar o nome do lado positivo. A gente sempre elogia publicamente, né? Mas a gente nunca fala mal publicamente de alguma coisa. Então, eu vou elogiar publicamente. Tem uma empresa chamada YoloLive, né? É uma empresa que faz mesas de corte e tal, e é uma empresa chinesa também. E eles me enviaram um produto uma vez para fazer um review, e eu falei assim para eles: olha, você me desculpa, mas se eu for fazer um review do seu produto, eu vou falar que ele é ruim em A, B, C e D, e vou dizer que eu não tenho condições de recomendar o seu produto. E eu não estou no mercado de vídeo para ficar estragando negócios de empresas. Que Sim, tal então se você, tipo, eu devolvo o produto para você, eu não faço review, eu não vou falar mal, mas também não vou falar bem, não vou nem recomendar para ninguém se sequer considerar o produto. E a empresa falou assim: não, 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 vamos fazer uma reunião. Marcamos uma reunião com a empresa lá na China e eu expliquei quais eram os problemas, demonstrei quais eram os problemas do produto. O cara anotou, né, e falou assim: olha, eu entendi todos os problemas, eles realmente fazem sentido. Pode publicar o seu vídeo. Aí eu falei assim: como assim? Pode publicar o seu vídeo. Eu vou falar todos esses problemas? Pode publicar o seu vídeo. A única coisa que a gente pede é que no seu vídeo você conte que a gente teve essa conversa, que a gente ouviu os problemas que o produto tem e diga que a gente está se comprometendo a arrumar todos esses problemas. E nossa, eu que fiz o fantástico. vídeo e falei dessa forma e eles honraram a palavra. Eles fizeram updates de firmware no produto, corrigiram tudo aquilo que eu havia reclamado e ainda melhoraram ainda mais. E, na minha opinião, um dos melhores produtos do mercado. E não ganhei um centavo para falar bem do produto. Eles me enviaram vários produtos, inclusive, para testar. E eu sorteei esses produtos porque eu não queria ficar com eles para não correr risco de ter conflito de interesses. Sim, Entendeu? Então é legal participar com isso. Eu também já tive empresas que me pediram para que eu assinasse contratos, dizendo assim: ó, tá aqui o produto, está recebendo o produto, eu te pago X,
Só que você só pode falar o lado positivo, você não pode falar absolutamente nada negativo. Aí eu não assinei o contrato, devolvi e falei: "Ó, não quero nem o produto, não quero nem conversar com você mais". Não Então é dá. muito comum, né, ter esse tipo de coisa. Sim, sim. É, porque assim, eh, acaba porque, por exemplo, a pessoa que te segue, ela confia em você, Exatamente. e de repente ela recebe aquilo e não é aquilo que você falou, ela fica decepcionada e você É. acaba perdendo um inscrito, um seguidor, uma É, pessoa que eu não tô nem preocupado com perder um seguidor, a quantidade de seguidores importa, tá bom? Não vou ser hipócrita de dizer que não importa. Mas o que mais me importa mesmo é valorizar o dinheiro que é tão suado, né, para um brasileiro. O equipamento de audiovisual não é barato. Não tem sim, nada que é barato de equipamento de não existe. audiovisual. Não existe. Aí o cara ouve a minha opinião sobre um produto, faz um sacrifício, compra o produto e aí depois se arrepende, né? Comprou uma coisa que não foi boa para ele. É isso que me preocupa, mais do que se ele vai me xingar, mais do que se ele vai deixar de ser meu inscrito. Eu não quero que isso aconteça, eu quero que a pessoa tenha a oportunidade de tomar uma decisão informada. Porque a verdade, Paulo, é que não existe produto perfeito. Não existe nenhum produto perfeito. Todos os produtos vão ter um lado bom e um lado ruim. O dia que você Sim, encontrar um produto perfeito, ninguém vai conseguir pagar. Porque ele vai sim. ser caro demais, É, entendeu? e a gente vai eu estive fazendo uma pesquisa esses dias sobre modelos de câmera, porque eu preciso de mais algumas. De repente você vê inúmeros números e códigos, eh, e cada uma você vê que a cifra vai aumentando de uma forma que você olha lá, nossa, R$ 50.000. E esses dias eu vi até um youtuber, né, falando assim: "Não, porque você pode filmar com isso, mas o ideal é uma câmera dessa". Daí eu olhei no código da câmera dele, olhei na internet, eu falei: R$ 50.000, tá louco. Assim, para quem é amador, para quem está iniciando, é muita coisa, É, certo? você vai. Cinquenta Não mil faz reais sentido. dá para fazer muita coisa, Dá. certo? E Então outra coisa, e tem que tomar muito cuidado, né? Porque, é, primeiro, né? Confiança é uma coisa que demora para se conquistar. sim, Você tem que estabelecer a base com base na consistência, né, de resultados confiáveis. É assim que você ganha confiança de uma pessoa. É um processo demorado, é um processo longo. Mas para perder a confiança conquistada é muito rápido. É um deslize, né? É fazer uma coisa errada. E não importa quanto tempo demorou para conquistar a confiança, você perde muito rápido. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E uma das coisas que eu sempre falo é que a câmera não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira prioridade para fazer os seus vídeos, para fazer as suas produções ficarem boas, né? Obviamente, inquestionavelmente, a iluminação é a parte mais importante para você conseguir ter um bom vídeo, né? Tá bem iluminado, corretamente iluminado. Não é só ter bastante luz, né? Tem que ter a luz da forma certa. É a primeira coisa. Na minha opinião, a segunda coisa, muita gente pode argumentar que talvez seja até invertida aqui a ordem, é o áudio. A importância do áudio não pode ser menosprezada. Tem que ter um ambiente que esteja tratado, o microfone corretamente posicionado, né? Tem que sem saber ruído. sem ruído, né? Tem que estar tudo certo com o áudio. A terceira coisa é a lente, para você conseguir contar a sua história na pegada que você quer. Se você vai ter uma lente mais nítida, menos nítida, com a abertura certa, né, que vai deixar o foco estar em você. E na minha opinião, só em quarto lugar é que aparece a câmera. Então vale muito mais a pena você gastar o seu dinheiro com a luz, com o áudio, com a lente e comprar uma câmera mais simples, porque isso vai te dar mais resultado do que comprar uma câmera de R$ 50.000 e aí depois acender a luz do quarto e tentar gravar o vídeo e achar que vai ficar bom. Entendeu? Com certeza. E adaptação aos Estados Unidos, como que foi? Então, teve duas fases, Paulo. Quando nós éramos vizinhos, eu vim para cá como estudante. Eu vendi tudo que eu tinha, fiz um empréstimo para conseguir bancar o meu custo de vida enquanto eu estava estudando por tempo integral, já que a faculdade não permitia que alunos trabalhassem, já que a faculdade era de período integral. Então, eu fiz um empréstimo bancário estudantil para conseguir fazer isso. Então, a vida era muito apertada. A gente
minha esposa, eu e o meu filho mais velho, que já eram nascidos. Vivíamos num local que não era ruim, mas era um local extremamente pequeno. A gente não tinha lavanderia dentro de casa, pra você ter uma ideia. Né? A gente, quando tinha que lavar roupa, tinha que ir naqueles lugares que você vê em filme dos Estados Unidos, você coloca uma moedinha assim pra roupa lavar, sabe? Tipo, Sim. e era um lugar frio, então você tinha que sair no frio, tipo, na neve, tipo, sei lá, menos 10 graus pra conseguir lavar a roupa e tal. Eu lembro que ah, o nosso carro era extremamente velho. Tipo, quando a gente comprou o carro e depois de um ano, mais ou menos, ele acabou. Sabe quando você, tipo, não tem mais nem como vender o carro de tão ruim que ele tá? Eu não tô exagerando quando eu te digo que na hora que ele quebrou e não tinha conserto, a pessoa que comprou o carro de mim, colocou o carro em cima de uma balança, viu o peso do carro e me deu uma certa quantidade de dinheiro com base no peso do carro, pra você ter uma ideia Nossa, do carro que a gente tinha. Então, era uma vida de muito sacrifício. A gente tinha que economizar por 1 ou 2 semanas para conseguir comprar uma pizza de $5 no Little Caesars, que era o lugar onde a gente comprava pizza. E então é uma adaptação muito diferente, né? As pessoas não veem esse lado nas fotos que são postadas no Facebook. com Né? Normalmente, certeza. normalmente as pessoas só mostram as partes bonitas, né? Tipo, de esqui, né? Tipo, não mostra essa realidade. Os condomínios, lindos, né, que hoje você mora, com aquelas casas que a gente, vê em filmes, né, que Pois estão é, mas essa sempre em não era a minha evidência, realidade né. quando eu vim como estudante. Foi uma vida de muito sacrifício, de muito Sim, sim. trabalho para conseguir fazer isso. Depois que eu me formei no meu MBA e tive uma oportunidade de retornar à Johnson, né? Eu trabalhava para a Johnson Johnson antes e depois que eu fiz o meu MBA, eu voltei a trabalhar para a Johnson. A Johnson me ofereceu a oportunidade de retornar. Eu inicialmente fui para o Brasil, fiquei 3 anos no Brasil e aí sim a Johnson me mandou de volta para os Estados Unidos na matriz lá em New Jersey. Quando eu Sim. vim pela segunda vez para a Johnson, agora em 2011, né? Eu fui em 2006, estudei, voltei em 2008. Fiquei de 2008 até 2011 no Brasil, e aí em 2011 eu voltei para os Estados Unidos. Quando eu voltei para os Estados Unidos, eu já voltei como gerente, eu já voltei com um visto que não era um visto de estudante, eu já tinha tido a oportunidade de acumular um certo patrimônio que foi válido e foi útil aqui para os Estados Unidos. Eu tinha toda uma oportunidade de planejamento, porque quando eu era estudante, toda a minha renda era empréstimo. Quanto mais eu gastava, mais eu devia. Né? E na hora que eu voltei na segunda vez, eu já tinha uma renda fixa, porque eu era um funcionário de uma empresa americana. De Então a uma adaptação, multinacional. exatamente, a adaptação foi diferente nessa segunda vinda. Agora, uma coisa que muita gente pode pensar, na primeira vez então foi chato, na segunda vez foi ruim. Eu não acho. Eu acho que a minha esposa e eu fomos tão felizes na primeira vez numa vida de sacrifícios, como fomos na segunda vez. A gente aproveitou os aprendizados e os momentos que estavam disponíveis para gente aproveitar. A gente valorizou, a gente valorizou a pizza de $5 que a gente tinha que economizar 2 semanas para conseguir comprar, da mesma forma que hoje a gente valoriza um restaurante mais caro que a gente pode frequentar. Entendeu? Sim. Era a nossa realidade e a gente tem muito orgulho de ter passado pelos sacrifícios que passamos e não tem problema nenhum com isso. Mas são processos de adaptação realmente muito difíceis. Sim. Ou E diferentes, não assim, para difíceis, mas diferentes. nós que viemos de uma família não tão abastada, né, como diz, né, assim, eh, todo mundo, eu acredito que a maioria das pessoas passaram por isso. Por exemplo, eu comecei com 14 anos no Senai, certo? E o Senai, por exemplo, eu ia de bicicleta. Uma vez eu, atrasado, fui cortar caminho, fui assaltado, roubaram a minha bicicleta, roubaram minha bolsa com a marmita. Então, assim, várias coisas. Por exemplo, eu já cheguei a ir para a escola, voltar 10h30, 11 horas da noite também a pé. Então, mas tudo isso daí é um aprendizado que a gente vai valorizando durante toda a nossa vida. E isso eu acredito que nos leva a querer, buscar aprender mais, se desenvolver mais e
crescer, né. Exatamente. Não tenho a menor dúvida. Eu quando estava fazendo MBA, né, na primeira vez que eu vim aos Estados Unidos, eu morava dentro do campus da faculdade. Dentro do campus. E, então se você imaginar da onde eu morava até onde eu tinha que ir estudar, de carro, talvez demorasse 2 minutos dirigindo de carro, tá bom? Mas eu ia a pé ou de bicicleta, porque eu não tinha dinheiro para colocar gasolina. Porque se eu gastasse o dinheiro para colocar gasolina, ia mais dívida, porque era um empréstimo, eu estava vivendo de um empréstimo. Eu não tinha Você não ia renda. comer a pizza. Eu não ia comer a minha pizza de $5 lá depois de 2 semanas. Então, às vezes Sim, eu ia a pé, às vezes eu ia de bicicleta. E, meu, era frio. Não tinha risco de ser assaltado. Não era o ponto de eu estar com medo de alguém me assaltar e levar minha bicicleta. Porque é os Estados Unidos, né? É mais seguro. Mas era tão frio, que um dia eu falei assim: "Não, acho que eu não preciso colocar uma touca, não preciso colocar, dá pra ir do jeito que eu tô", e eu fui de bicicleta no frio, sem touca. Eu fui parar no hospital, porque eu achava que tinha dado algum problema comigo, porque eu não conseguia sentir as minhas orelhas. Sabe, eu encostava na orelha e, tipo, não sentia, como se as orelhas não estivessem mais lá. E eu falei: "Não, não é possível, isso não é normal, não é normal". Eu fui para o hospital, e era normal, tá, não tinha nada de errado com a minha orelha, é uma coisa que acontece quando você tá no frio, mas tive que ir para o hospital, porque eu achei que tinha alguma coisa errada, porque eu não estava sentindo as minhas orelhas. E aí depois a conta do hospital, porque não tem hospital público nos Estados Unidos, foi mais cara do que teria se eu tivesse ido o mês inteiro de carro pra pagando gasolina pra lá, né. Então, tipo, o barato saiu entendi. caro, nesse caso. Mas eu concordo com você, a gente vai formando, a gente aprende a dar valor nas coisas, conforme a gente vai passando pelos sacrifícios e ver como que é difícil, né. Eh, Sim, muita gente pode pensar assim: "Ah, então é isso, então o cara ralou bastante, o cara se sacrificou bastante, e é por isso que hoje ele tem um cargo bom numa empresa multinacional americana e mora nos Estados Unidos". Eu vou te dizer que sim, não dá para conseguir chegar numa posição legal sem pagar o preço, né, sem pôr o esforço. Mas é muito importante também reconhecer que não é só o esforço não é suficiente. Na minha opinião, com bastante sinceridade, também depende muito de sorte. Depende muito de estar na hora certa, no momento correto, de se dar bem com a pessoa correta na hora correta. Eu não tenho eu seria injusto com a minha família, que passou comigo todos os sacrifícios que a gente passou, dizer que foi só a sorte que me trouxe até aqui, né. Foi muito sacrifício, foi muito trabalho, foi muitas longas horas para conseguir chegar até certeza. aqui. Porém, eu também conheço muito outras pessoas que são mais talentosas, que ralaram mais do que eu, que provavelmente merecem mais do que eu estar aqui, só que não tiveram a mesma sorte, não tiveram a mesma oportunidade de estar no lugar certo, na hora certa. Então, o mundo não é justo necessariamente, né? E eu acho que é importante reconhecer que você precisa das duas coisas. Você precisa tanto do trabalho e do esforço, quanto da sorte, senão, no final das contas, não vai dar certo. Uma coisa que ajuda também, eu acho que o network, né, Ah, networking e principalmente na empresa onde eu trabalho, fundamental, né. networking é fundamental. Se a pessoa acha que no mundo corporativo ela consegue crescer só com base no talento, ela tá enganada. Se ela conseguir crescer só com base no talento, ela vai demorar bastante para conseguir crescer. Você precisa ter você precisa dos 2. Você precisa conseguir ter um bom networking, né, tem que saber se relacionar, e você precisa também entregar resultados, né. Não adianta você querer ser o cara mais bem relacionado da empresa e não fazer nada direito, você não vai crescer. Não adianta você Não fazer ter tudo a de bom entrega, né. e não ter os relacionamentos corretos, provavelmente você também não vai crescer. Você tem que ter as 2 coisas. Sim. Às vezes as pessoas acham que o network é puxa saco, mas não é não, isso é longe disso, porque, por exemplo, geralmente a gente pode até ver, tem uns que eles têm esse papel, mas ele é limitado, certo? Porque, por exemplo, para um cargo de executivo, de diretoria, ele tem que ter competência acima de tudo, certo? Então, assim, e também ele é podado, né? Então, e quando a gente fala de network, ele é network o network ele é importante não só
dentro como fora da empresa. Porque, por exemplo, eu vejo muitas pessoas, eh, que entram em contato comigo dizendo assim: "Paulo, eu acabei de sair da minha empresa", isso tal. E assim, da melhor maneira a gente tenta ajudar a todos, né, certo. Então assim, isso vale, a pena as pessoas serem bem relacionadas. Como eu já vi, por exemplo, casos de pessoas falar assim: "Ó, fulano de tal está desempregado". E assim, e parece que o pessoal vibra com isso, porque a pessoa não era uma pessoa, com uma boa relação com todos, certo. Então isso daí é difícil falar, mas existem pessoas que elas não tomam cuidado com isso, imaginando que ela vai ter o emprego pela vida toda, que ela está garantida, É. certo. E não trata o network, não trata, os pares, né, como deveria tratar. E Bom, daí é a hora que, assim, muitas pessoas deixam até de colaborar, de ajudar, né. você tocou em pontos bem interessantes. Na minha opinião, network não tem nada a ver com puxa-saquice. Na minha opinião, puxar saco até atrapalha o networking, pra falar Não, bem a ele verdade. atrapalha, porque as pessoas, se distanciam deles. É, networking, na minha opinião, é você sempre estar disposto a ajudar quem precisa de Sim, ajuda na hora certa. É assim que você faz networking da forma correta. Na hora que você tem a oportunidade de interagir com uma pessoa e essa pessoa precisa de alguma coisa e você pode fazer, você pode ajudar essa pessoa, você vai lá e ajuda essa pessoa. Esta é a melhor forma de fazer networking, né? Porque se todo mundo pensar dessa forma, todo mundo se ajuda e normalmente o trabalho fica mais fácil para todo mundo. Ah, a melhor forma de você interagir com uma pessoa é fazendo algo de valor para esta pessoa, tá bom? É o que eu penso para fazer networking. Aí você falou assim, tem gente que vibra quando a pessoa perde o emprego, tem gente que pensa que vai ficar na mesma empresa o tempo todo. Primeira coisa que eu quero te dizer é que esse é o meu maior pesadelo. A coisa que eu mais tenho medo na minha vida é de perder o emprego. Porque a maior parte da minha carreira, fora o período em que eu fiquei na Alcan, né, e o período em que eu fiquei no meu MBA, foi na empresa atual em que eu trabalho. Eu não tenho experiência de vida pós-Johnson. Né? Eu não sei como é que é o mercado, eu não sei como é sim. que funciona a vida fora da Johnson. E a gente tem normalmente medo do desconhecido. E eu acho que esse meu medo de perder o meu emprego, é claro que tem uma questão de insegurança pessoal que eu tenho que trabalhar comigo mesmo, certo? Mas ao mesmo tempo é valioso para mim, né? Porque eu nunca levo como se fosse garantido, né? Eu sempre tento me superar, sempre tento me provar para garantir que eu vou estar entregando valor para o meu empregador, né? Porque eu não quero que nunca corra o risco dele pensar que eu que ele não precisa mais de mim, né? Eu quero continuar entregando valor para a empresa, para que a empresa tendo interesse em me manter como funcionário. Não só porque eles gostam de mim, mas sim porque eu entrego valor para a empresa, porque a relação é mutuamente benéfica, né, para as duas pessoas. Sim. Ahm, eu acho que como eu não quero para os outros aquilo que eu não quero para mim, então, independente da relação que eu tenho, independente de eu gostar ou não gostar da pessoa, saber que alguém ficou desempregado, na minha opinião, é uma coisa que todo mundo que tem a oportunidade de ajudar tem que ajudar, porque Sim. não só a pessoa que tá sofrendo, a família da pessoa também está sofrendo. Não, com certeza. Eu acho, assim, que hoje a gente tem que tentar fazer o melhor, ajudar todos, né, certo. E assim, e torcer para todos estarem bem. Às vezes as pessoas falam assim: "Paulo, você está ajudando seu concorrente". Eu falo assim: "Nossa, o Brasil é tão grande, o mundo é tão grande, então por que que eu não posso ajudá-lo?". E eu muitas vezes eu não tenho braço para atender todo mundo. Então é mais fácil eu pedir um apoio, pedir uma ajuda, ou até mesmo passar assim: "Ó, a empresa X está precisando de algo. Se você quiser atender, para mim não dá, a minha equipe ela não está podendo, né, então eu acho que vale a pena para você". E eu acho que a vida é essa, né, então se a gente, não puder
E se não puder ajudar, também não atrapalha, né. Com Exatamente, torcida ou eu acho assim, quem faz o bem recebe o bem, colhe exatamente, o bem, né. exatamente, exatamente. Álvaro, nesse período que você está nos Estados Unidos, desde quando você foi estudar e posteriormente quando você retornou como diretor de operações, você sentiu alguma hostilidade por parte dos americanos por ter alguém, um líder, um gestor, de outra nacionalidade, no caso brasileira? Sim, sim, aconteceu, Paulo. Eu acho que seria um pecado generalizar, falar que todos os americanos pensam da mesma forma, mas infelizmente tem algumas pessoas que são diferentes, né. Eu me lembro ocasiões no meu MBA, por exemplo, aonde tudo é feito em times, né, são sempre grupos, todos os trabalhos, todas as você tem grupos. E era comum entre americanos do meu grupo falar assim: "Ó, a gente vai ter que compensar pelo fato de ter o Álvaro no grupo, porque ele é brasileiro, então a gente vai ter que dar uma pegada um pouco mais forte, porque tem brasileiro no nosso grupo. Tipo, antes de me conhecer, né? Antes de Sim. eu abrir uma palavra da minha boca, tipo, no primeiro contato, já tinha automaticamente um bias inconsciente de que eu atrasaria o time simplesmente pelo fato de ser brasileiro, entendeu? Olha pra você ver. E falam na cara, assim, falam sem o menor pudor algum. Falou: "A gente vai tentar ganhar", falou assim pra mim: "Álvaro, a gente vai tentar ganhar essa competição aqui", que era cheio de competições no NBA, né. "A gente vai tentar ganhar essa competição aqui, ainda que você faça parte do time, viu. Então, tipo, tenta não atrapalhar muito". Na minha cara, assim, sabe. Então, e antes de me conhecer, tipo, se pelo menos tivesse sido assim, não, já observou e viu que o cara é meio devagar mesmo, mas antes de me conhecer, simplesmente por bias inconsciente e preconceito direto, né, essa é a palavra correta, aconteceu isso. Mas eu não diria que era recorrente e comum, né, era incomum esse tipo de coisa acontecer, mas acontecia. No trabalho, eu não acho que acontece nisso. Eu tenho a sorte de trabalhar numa empresa muito boa. E a empresa em que eu trabalho, ela é cheia de pessoas que vieram de outras nacionalidades, e ela é uma empresa que valoriza e reconhece essa questão de diversidade, né. Então é uma empresa que celebra a diversidade e tenta utilizar a diversidade como uma vantagem competitiva para a empresa. Então eu não diria que eu tenho nenhuma diferença de tratamento na minha empresa. O problema sou eu. O problema é a vozinha que fica falando sem parar na minha cabeça de que eu estou aqui e que provavelmente os americanos com quem eu estou interagindo estão falando: tem um brasileiro aqui ao invés de ter um americano. Ele roubou o emprego de um americano. E ninguém nunca falou isso pra mim. Eu nunca senti sequer pressionado pela empresa a falar isso, mas essa vozinha fica na minha cabeça o tempo inteiro. O que acaba me puxando a trabalhar um pouco a mais, né, a entregar um pouco a mais, a ficar até um pouco mais tarde, a ir um passo mais longo naquilo que eu tô fazendo, quase por me sentir na obrigação de continuamente ter que me provar, né, pelo fato de não ser americano. O que mais uma De vez é contribuir um pouco a mais. de contribuir um pouco a mais. O que mais uma vez é mais uma coisa que eu tenho que trabalhar com a minha autoconfiança, né, porque talvez é a síndrome do impostor que a minha mãe me ensinou recentemente, né, tipo, todo mundo se acha um pouco impostor, né, na hora que tá trabalhando. Não, de forma nenhuma a minha empresa nunca me fez me sentir dessa forma, talvez seja uma coisa que eu tenho que de trabalhar por olhar os olhos com as minhas próprias lentes. Mas respondendo a sua pergunta, eu me sinto dessa forma, né, quando eu estou trabalhando numa empresa americana, principalmente num cargo de liderança, aonde a maioria absoluta dos meus pares, subordinados e chefes não são estrangeiros, né, são americanos também. Ah, mas é isso, já teve algumas situações, mas não é comum. Você já está há basicamente 8 anos nos Estados Unidos? Já Contando estou há todo 11 anos. tudo Na segunda vez já são 11 anos, né. Contar a primeira e a segunda são 13 anos de Estados Unidos. certo. Com esses 13 anos, mais o período aqui no Brasil mesmo, certo? E também na própria na Novelis você trabalhou com engenharia na área de compras, né? De Não, na Novelis suprimentos eu tra também? na Novelis eu era bem técnico, na Novelis eu era engenheiro de processos. Trabalhava Engenheiro de diretão na processos fábrica mesmo, com os produtos mesmo, tocando o produto e tal, engenheiro de entendi. processo. E lá você trabalhou com o Vailton Carvalho, né? Trabalhei, o Vailton Carvalho, ele era orientado de mestrado,
né, o orientador de mestrado do Vailton era o meu orientador de iniciação científica na faculdade onde eu estudei. E Sim. foi através do Vailton, inclusive, por recomendação dele, que eu consegui um emprego na UCAM. Eu era recém-formado, eu tinha zero experiência na área de engenharia, e a UCAM, na época, era a UCAM, estava precisando de pessoas entry-level, né? Pessoas que tinham acabado de se formar, tal, pessoas que iam ter que aprender ainda com o tempo as coisas. Tinha uma vaga para entry-level e o Vailton me recomendou. E eu tive a sorte de trabalhar na Alcan, que é uma empresa também maravilhosa, da qual eu aprendi muito, tenho muito boas memórias, né? E eu tive a sorte de conhecer o Vailton em 2010, onde algumas pessoas da Embraer, né, me ligaram e falaram: "Paulo, você tem curso, a Ícone tem cursos de Green Belt, Black Belt em Lean Six Sigma?". Na época, eu até comentei com o pessoal, o Lean eu conheço bastante, mas o Six Sigma eu só tenho conhecimento da teoria da própria universidade, né. E na época eu busquei, como eu estava lecionando na pós da Unital, eu busquei um nome lá e me indicaram o Vailton, uma pessoa fantástica, que todo mundo adora, né, e ele foi meu mentor, foi a pessoa que me ensinou. Com ele eu assisti pelo menos 5 formações para depois começar a ministrar os cursos. E, assim, eu sempre fui, nesse sentido. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com ISO 9000, ISO 14000, então geralmente nos primeiros trabalhos, eu contratava uma pessoa e muitas vezes eu não ganhei nada. O que eu ganhava eu repassava para essa pessoa, mas eu ia como sombra, para aprender, porque, por exemplo, principalmente por ser dono da empresa, para zelar o nome da ícone, então eu teria que sempre fazer o seguinte, eh, conhecer o máximo, porque para que o aluno não questione ou aquele funcionário da empresa me questione e eu ficar na dúvida, né, então eu tenho que sempre estar sabendo. Então sempre eu busquei os melhores profissionais e com eles eu investi 3, 4, 5 formações. O Vailton, na época, ele somente, assim, por exemplo, nós, não continuamos com o curso, porque ele foi morar para Campinas, depois ele foi para o Chile, ficou, eu acredito que 6 ou 7 anos no Chile, agora tá de volta, né, mas é uma pessoa fantástica. E aproveitando isso, dentro da su dos do supply chain, que é uma das principais áreas que você trabalhou, para os nossos ouvintes que estão nos assistindo, o que que você deixaria de aprendizagem, de ensinamento, eh, dentro do supply chain? É lógico que é uma área muito dinâmica, certo? Mas assim, dentro das suas atividades, o que que você poderia contribuir para os nossos ouvintes? Ó, Paulo, obrigado por ter me contado a experiência. Eu sabia que você e o Vailton se conheciam, eu não sabia que vocês tinham trabalhado juntos. Realmente ele é uma pessoa fantástica. Ahm, Desde a época que a gente trabalhou ao mesmo tempo na Alcan, ele tinha um cargo muito mais alto do que o meu, mas ele sempre me tratou muito bem, sempre me ensinou tudo que ele teve a oportunidade de me ensinar. Tenho um carinho muito grande pelo Vailton. Se você encontrar com ele, vocês ainda trabalham juntos? Então, não, mas a gente tem muito contato, certo? Manda um abraço pra ele. Nós estamos até escrevendo um livro juntos. Ó, que legal. Ah, com certeza vai fazer bastante sucesso. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas eu tenho um Green Belt em Lean e eu tenho uma certificação Black Belt em Six Sigma, pela Sim, Johnson. É, pela e, e, Johnson, né? pela Johnson. A Johnson tem um programa regular, né, de fazer isso. E eu reconheço o valor dessas ferramentas, eu acho que faz muito sentido. Eu não trabalho mais diretamente as utilizando, mas ajuda bastante quando eu estou conversando com pessoas que estão diretamente as utilizando para saber o que eles estão falando e conseguir
questionar e talvez desafiar algumas coisas para a gente conseguir se estimular, né? Conseguir tentar fazer todo mundo melhorar juntos. Mas enfim, respondendo a sua pergunta, o que eu posso trazer de lição até para a gente não ficar fazendo esse podcast se tornar mais um bate-papo e contando a minha história, a gente trazer alguma coisa para as pessoas. Como você disse, a área de supply chain é tão grande, né? Dá para falar sobre tanta coisa. Mas se você me perguntasse assim, me fala qual que é a coisa número 1, qual que é a principal coisa que talvez você quisesse que alguém que estivesse começando com supply chain ou que estivesse sofrendo com supply chain precisa entender. E eu te diria o seguinte, que a palavra supply chain tem que imediatamente ser associada à palavra escolhas. Em inglês, a gente usa muito a expressão de que supply chain é a mesma coisa que trade-off. Você tem que escolher A ou B, porque não dá necessariamente num supply chain, numa empresa real, numa empresa verdadeira que está buscando lucro, né, numa empresa que está passando pelas dificuldades que toda empresa passa, conseguir otimizar 100% de tudo. E a forma que a gente costuma descrever os nossos trade-offs, né, entre o meu time, né, entre as pessoas com quem eu trabalho, a gente pensa na ideia de um triângulo. Vamos usar uma nerdice aqui, tá bom? Um triângulo. O triângulo tem uma característica, uma propriedade, que o lado oposto dos outros dois lados nunca pode ser maior do que a soma dos dois lados e nunca pode ser menor do que a subtração dos lados opostos. Ou seja, existem triângulos que são impossíveis de serem formados. Você não pode pegar qualquer número e fazer um triângulo deles que eles não fecham. Existem regrinhas que definem qual que vai ser o outro lado em função dos lados opostos num triângulo. É a mesma coisa no supply chain. E um dos lados do triângulo no supply chain a gente chama de inventário. Quantidade de estoque que você vai colocar. O outro lado desse triângulo a gente chama de capabilidade, que é a variação, quão estável é aquilo que você está fazendo. Os 3 lados do triângulo são inventário, capabilidade e nível de serviço. Deixa eu te dar um exemplo prático, tá? O seu chefe e você trabalha em supply chain, você está liderando uma fábrica, você está liderando uma equipe de planejamento, você é o COO da empresa, tá? E a pessoa fala assim para você, ó, a gente tem um foco no cliente muito grande aqui, tá bom? A gente quer entregar um excelente nível de serviço ao cliente. Seja lá como você vai medir, se você vai medir como line item fill rate, se vai ser o TIF, não importa como é que vai ser a métrica, você quer entregar um bom resultado de nível de serviço. Aí você fala assim, beleza, eu topo. Se você está sério com relação a isso e tem realmente foco no serviço ao cliente, vamos trabalhar juntos. Mas tem 2 coisas, a gente tem que escolher dentre 2 formas para conseguir entregar esse bom nível de serviço. Ou a gente resolve os nossos problemas, ou a gente elimina as nossas perdas, ou a gente reduz a nossa variabilidade e consegue entregar consistentemente para o nosso cliente, ou a gente não faz nada disso, economiza o dinheiro que a gente gastaria para fazer tudo isso, mas carrega um montão de inventário, carrega um montão de estoque. Porque o estoque esconde todos os problemas, certo? E aí você consegue entregar um bom nível de serviço desde que você tenha capacidade, né, de produção para produzir bastante estoque. Aí você pode continuar tendo perda de eficiência, pode continuar rejeitando os seus lotes, pode continuar ora produzindo bastante, ora produzindo menos, né? E ainda assim você vai entregar um bom nível de serviço ao cliente. Vai custar caro pra caramba, mas você vai entregar um bom nível de cliente porque você tá carregando bastante estoque para conseguir fazer isso acontecer, tá bom? Agora, se você falar assim, ó, estoque é uma coisa, é working capital, estoque é dinheiro parado, né? Estoque é dinheiro que a gente não está investindo em pesquisa e desenvolvimento, estoque não pode ter. A gente tem que garantir que o estoque vai ter um nível controlado, o estoque vai ser baixo. E ainda assim, eu quero o serviço a cliente. Ainda assim, eu quero que você me entregue o nível de serviço a cliente. Não existe mágica. A única forma de você conseguir isso é se você aumentar a sua capabilidade. E você consegue fazer isso reduzindo variabilidade, atacando as suas perdas, fazendo a sua produção se tornar mais consistente, garantindo que você vai ser resiliente, que problemas vão acontecer. Você tem que ter os planos B, tem que ter os planos C. E isso custa dinheiro, isso não é grátis, né, para ninguém. Você tem que investir, você tem que treinar, você tem que talvez reduzir eficiência, perder ganhos de escala para conseguir ter mais planos de continuidade, e nem sempre as empresas estão dispostas a investir aquilo que é necessário
para ter uma boa capabilidade. E aí se você se encontra nessa situação, você está num triângulo impossível. Você está num triângulo onde a empresa não quer te deixar carregar bastante estoque, aonde a empresa não está disposta a investir aquilo que é necessário para aumentar a sua capabilidade, mas ao mesmo tempo pede para que você entregue o nível de serviço. Não existe mágica. Não existe mágica. Se você se encontra nessa situação atualmente, você precisa começar a investir em treinamentos de influência, de negociação, em como é que você vai liderar para cima, porque você precisa explicar para a empresa de que ou a gente carrega mais estoque, que não é a minha recomendação, ou você melhora a sua capabilidade fazendo projetos para que o seu supply chain, para que a sua cadeia de abastecimento seja mais resiliente. E normalmente essa é uma conversa muito difícil de se ter. E essa Sim. talvez seja a minha dica aí para vocês. E a capabilidade, Álvaro, até eu assim, se não tiver uma boa coleta de dados, que não é fácil, principalmente quando se tratando de estoque e do tamanho da companhia, né. Se não tiver uma boa coleta de dados e não ter um bom controle, você não vai ter capabilidade de jeito algum. Você não consegue melhorar aquilo que você não sabe medir, né? Você só Sim, consegue melhorar aquilo que você consegue medir. Tudo sim, começa com você tendo uma boa oportunidade de coletar dados que façam sentido, dados confiáveis. E saber o que coletar, né? Porque tem é, muita gente que tem muito dado, mas não consegue tirar insights desses dados. É dado, não é informação, né? Você tem que sim, conseguir pegar o dado correto para fazer ele virar informação. A diferença entre um e outro é que a informação é o dado que te ajuda a tomar a decisão, né? com certeza. Essa é a diferença entre os dois. Bom, Álvaro, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, né, mas é lógico que futuramente vai ser uma honra tê-lo novamente em outros episódios, em outras edições, nos passando conhecimentos, a sua experiência, né. Eu agradeço a sua participação, o aceite do seu convite. Abaixo eu vou deixar seus endereços de Instagram, YouTube e o LinkedIn, tudo bem? Tá bom, fica à vontade, vai ser muito legal continuar interagindo com vocês e com a sua audiência também. E não esquece que a gente tem uma live no meu canal, né, uma live no meu canal, aonde a gente vai contar a sua história, né, uma Fantástico. história de pessoa que começou no Senai, né, que fez Senai, que trabalhava na GM, certo? Em São José dos Sim. não, era na GM ou era na Volks você Não, era na trabalhava? GM, mas antes de GM eu trabalhei em autopeças, trabalhei na mecânica pesada, que hoje é GE Alstom, né. Uhum. E assim, depois E leciono ainda. a gente vai contar essa história, como é que uma pessoa que começou, eu diria, pagando o preço do aprendizado da mão na massa, né, Sim, tomou a coragem de um dia falar assim: "Não, isso não é para mim, eu quero contribuir para o mundo, eu quero ensinar os outros, eu quero ser professor, eu quero ser consultor, eu quero ser dono de uma consultoria", né, e é muito bem-sucedido, faz isso até hoje. Quantos anos tem a Ícone Lean Consulting? a Ícone eu desde 2008, 14 anos, 14 anos de empresa. Eu te 14 anos. diria que se a empresa não tivesse dando certo, ela não estava aberta ainda. Sim, Concorda? com certeza. A empresa tá dando resultado porque está há 14 anos já no mercado. E é Tá no importante também para as pessoas conhecerem a sua história no meu canal. No meu canal, Paulo, a gente tem esse quadro de live streams que eu faço inclusive com a minha esposa. A gente chama de Vida na Gringa. E a gente percebeu, principalmente depois da nossa última conversa, de que quase que tem um glamour que é incorreto, de que só é legal quando você vem para os Estados Unidos. Só é bom quando tá aqui nos Estados Unidos, que o Brasil não tem mais chance, que o Brasil não tem mais jeito. E eu É, acho não, que e eu escuto algumas pessoas, alguns gestores de empresa, se eu arrumar alguma coisa nos Estados Unidos, eu vou na hora. pois é, pois é. E é por isso que faz todo sentido do mundo trazer você para bater um papo com a gente no podcast Vida na Gringa, porque você não tá na gringa. E você não veio Entendi. de berço de ouro.
Sim. você conquistou com base na garra. E é importante para as pessoas também ouvirem a sua história. Então, estou bastante ansioso para a gente bater um papo no meu canal também. Ok, vai ser um prazer e eu gostei muito do convite. Legal, legal. Paulo, muito obrigado então. Obrigado pela flexibilidade de horários, né? Agora são 11 horas da noite para você aí no Brasil, né? Não sei quando que você vai Entendi. postar o vídeo, mas para as pessoas que estão assistindo aí, sabadão, 11 horas da noite, você bateu um papo comigo aqui ao invés de estar com a sua família. Então eu agradeço bastante você ter me feito esse convite. Foi muito legal ter tido essa conversa com você. Bom, eu também te agradeço e agradeço a todos os ouvintes, né. E para quem gostou, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem e deem o like. Muito obrigado, Até a próxima então a todos vocês. Boa até a noite a todos. próxima. Tchau, Abraços, tchau. meu amigo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.